E aí, gente, se tu já acompanha os vídeos há algum tempo, tu já sabe que tá para entrar em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse vídeo eu quero te trazer 5 situações que vão mudar agora a partir com a entrada em vigor da lei. Por quê? Porque antes era de um jeito, era tudo a Bangu, e agora vai ser diferente. E são 5 situações que provavelmente tu vai passar por elas. Então, meu nome é Lucas Uster, sou mestrando em Direito Civil e Empresarial e me dedico aos estudos da Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira situação, que vai ser diferente agora, sabe quando tu chega para fazer um exame médico? Aí tu chega lá naquela sala, tá todo mundo lá na sala, né, esperando para ser atendido, aí chega a tua vez. Aí o que acontece? Tu levanta, vai até aquela mesa lá onde tem a atendente, e aí ela te pergunta bem alto, quais são os exames que tu veio fazer? Aí tu tem que falar, e às vezes a sala é tão pequena e tá todo mundo ouvindo. E aí toda a sala lá fica sabendo então quais são os exames que tu foi fazer. Sem falar que às vezes tu chega lá quietinho, mas daí a própria atendente já tem teu cadastro e dela já diz, tu veio fazer blá blá blá, né? Tu veio fazer tal exame. Aí tu fica envergonhado, olhando na volta lá se alguém estava te olhando. O que é isso juridicamente? Isso aí pode ser considerado um vazamento de dados. Por quê? Porque são dados da tua saúde, então são dados sigilosos, porque são dados sensíveis que se chama, pela lei, a gente chama de dados sensíveis. E esse dado, então, ele vai ter que ser de conhecimento entre tu, que é o paciente, que é o dono, o titular do dado, e a empresa que vai prestar esse serviço de fazer os teus exames. Ela não pode deixar esse dado vazar para todo mundo que está lá na sala, porque ela vai estar cometendo uma infração fazendo isso. Então, a partir da entrada da Lei Geral de Proteção de Dados, essas clínicas que fazem exames vão ter que ter muito cuidado para não deixar vazar esses dados que são extremamente sensíveis. Outra situação que vai mudar bastante é quando tu tá andando em alguma loja e aí alguém te oferece um prêmio, né? Um brinde. E aí, para tu ganhar esse brinde, tu precisa fornecer alguns dados. Às vezes é o nome, telefone, CPF, número do cartão de crédito, e-mail, data de aniversário, seja lá o que for. Pode a empresa coletar esses dados teus? Essa é a primeira pergunta. E a resposta é que sim, isso pode, e com a entrada em vigor da lei, isso vai continuar sendo permitido. Mas qual que é a diferença? A diferença é que existem princípios. Aqui eu vou citar o princípio da finalidade, o princípio da necessidade e o princípio da transparência. Mas o que quer dizer esses princípios? É o seguinte, o da finalidade quer dizer que a empresa ela só vai poder coletar dados se esses dados tiverem alguma função para ela. Ela não pode coletar dados simplesmente por coletar dados. Tem que ter uma finalidade para o uso desses dados. Senão, esse tratamento não vai ser lícito. Então, se uma empresa começa a te pedir vários dados, o que vai acontecer agora, a partir da entrada em vigor da lei? É muito possível que a quantidade de dados que ela peça reduza. Por quê? Porque nem todos esses dados são realmente necessários. O princípio da necessidade diz que os dados têm que ser necessários. Então, ele é até meio parecido com a finalidade. A finalidade tem a ver com tu usar o dado para alguma coisa. E a necessidade tem a ver com um certo minimalismo no uso de dados. Ou seja, tu só vai coletar aqueles dados que forem realmente necessários. Coletar ou tratar, né? Às vezes tu já tem o dado, mas mesmo já tendo dado, tu só vai poder fazer o tratamento desse dado se ele for realmente necessário. E o princípio da transparência tem a ver com a empresa te avisar. Tu tem que saber o que está sendo feito com aquele teu dado. Então, no momento em que a empresa começar a te pedir um monte de dados, tu vai poder perguntar para ela. E a gente vai falar sobre isso depois. Agora, uma outra situação muito comum e que também tem a ver com médicos. Uma vez, a minha avó fez uma cirurgia com um médico, certo? Aí, coincidentemente, uma colega minha de trabalho foi nesse mesmo médico fazer uma consulta, porque ela queria pesquisar sobre como é que era essa cirurgia. Aí o que o médico fez? O médico pegou o portfólio dele, que era um livro, onde ele tinha várias fotos das pacientes anteriores, para mostrar então para essa minha colega como que era feita a cirurgia. Aí o que aconteceu?
passando ali as fotos, a minha colega viu a minha avó e ela conhecia a minha avó. Isso, o que pode ser considerado juridicamente? Vazamento de dados. Por quê? O médico poderia estar mostrando a minha avó para uma colega minha? Não, isso é um vazamento de dados. Agora, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o que vai acontecer com essa situação? Primeiro, que isso aí também é um dado que mostra a face de uma pessoa, né? Então é um dado sensível, e o médico, que mesmo ele tendo um portfólio, ele não pode ter um portfólio com dados assim que deixem a pessoa identificável dessa forma. Por quê? Porque imagina o risco de imagina se essas fotos caem em mãos de alguém que não deveria cair. Então é uma situação extremamente perigosa. Esse tipo de situação também vai exigir um grande cuidado, porque não vai mais poder acontecer. Agora, outra situação parecida, já com o que a gente já falou, é quando tu vai comprar alguma coisa numa loja e aí a loja quer fazer um cadastro teu. Aí ela pede teu nome, teu RG, teu CPF, teu e-mail, teu celular, teu WhatsApp, tua data de aniversário, te pede um monte de coisa. O que vai acontecer a partir de agora? Tu vai ter o direito de só dar aqueles dados que realmente estão preenchendo o princípio da finalidade, da necessidade e que estejam transparentes. Uma outra situação também muito comum agora que vai acontecer é o seguinte: várias empresas têm dados nossos, né? O Facebook, por exemplo, tem vários dados teus. Tu tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube nesse exato momento, ou no Instagram, não sei onde tu tá vendo, o Instagram e o YouTube estão coletando dados teus. Eles estão coletando dados de quais vídeos que tu assiste, o que tu curte, o que tu não curte. Aliás, já curte aí e já compartilha com outras pessoas para elas saberem essas mudanças, porque vai afetar todo mundo. E então, todas as empresas praticamente coletam dados das pessoas e tratam dados. O que tu vai ter como direito? Tu vai ter o direito de mandar um e-mail para essa empresa e perguntar assim: eu quero saber quais são os dados que vocês têm de mim e eu quero saber exatamente o que vocês fazem com esses dados. E aí a empresa, então, vai ter a obrigação de te enviar um relatório mostrando tudo o que ela tem guardado sobre ti e o que ela faz com isso. Aí surge uma pergunta: a empresa pode ter todos esses dados teus? E a resposta é que sim, ela pode, mas ela tem que ter esses dados dentro da lei, conforme a lei. E a Lei Geral de Proteção de Dados, então, traz várias disposições sobre como que esses dados precisam ser tratados. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa lei, recomendo que tu assista. Se tu se interessou por esse tipo de conteúdo, compartilha com alguém esse vídeo, porque eu quero que as pessoas saibam os direitos que elas vão ter agora a partir dessa lei e também quais são as sanções, né, para as empresas que não cumprem. Eu vou fazer vídeos exclusivamente sobre as sanções. Até mais!